que a fé sobrenatural da palavra de Deus seja despertada em você a cada palavra que aqui for dita nesse vídeo, porque esse é o objetivo desse canal, meus irmãos. A fé da palavra de Deus entrar dentro da sua vida, fazer morada através do Espírito Santo e transformar a sua vida de dentro para fora, e você poder dar testemunho vivo do poder de Deus na sua vida para aqueles que ainda não conhecem Jesus possam vir a conhecer. Então, continuando aquela passagem lá de João 3, que é sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, onde eles estavam falando ali da vida eterna, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então a gente vai continuar a partir do versículo 9, mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, amém? Para edificar a sua vida cada vez mais e você estreitar o seu relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus cada vez mais, amém? Então, continuando, Nicodemos, ele responde, diz, como pode ser isso? Que Jesus ele estava falando no vídeo anterior. Eu vou deixar na última tela desse vídeo aqui para você ver depois, se você ainda não viu, certo? Jesus ele estava falando um pouco sobre o Espírito Santo, que ele é como vento. E quando ele vem, quando ele bate em nós, então a gente sabe que ele veio. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nicodemos, como ainda tinha uma visão natural das coisas, ele perguntou: como pode ser isso? Eu não entendo isso, não estou entendendo. Então Jesus ele responde e diz: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Como pode uma pessoa ser tão sábia, né? Ser tão instruída, o mestre, um dos mestres de Israel, uma pessoa de alto grau de inteligência, né? Um doutor da lei, um principal dos judeus, daquelas pessoas ali intelectuais. Como pode uma pessoa assim não saber disto, não saber das coisas espirituais, né? Porque um sacerdote ali, um doutor da lei, né? Os principais dali de Israel, mestre de Israel, eles tinham uma sabedoria, um entendimento das leis, né? De Moisés e tudo mais, da palavra de Deus, do Antigo Testamento, mas isso aqui estava mostrando que ele não tinha a sabedoria de Deus espiritual, o discernimento espiritual, a fé sobrenatural, né? Que crê no invisível, mas real. Porque é isso que a fé sobrenatural faz na nossa vida. A gente começa a crer no que a gente não vê. A gente primeiro crer para depois poder ver. O problema de muitos hoje em dia, e sempre foi assim, é que muitos dizem: eu só creio, eu só acredito naquilo que eu vejo. Mas tem muita coisa que ela não vê, que a gente não vê, mas a gente sabe que é real, né? Por exemplo, o amor. A gente não vê o amor, mas a gente sabe que ele existe, né? Através das pessoas, através de atitudes, através de palavras, através de testemunhos, né? A gente sabe que diversas coisas por aí que a gente não vê com os nossos olhos físicos, mas existe, a gente sabe que é real. Então, a questão é que muitos eles não querem crer, são incrédulos, não querem aceitar a realidade de que Deus ele é real, de que ele está bem vivo e de que ele está em tudo que a gente vê com os nossos olhos físicos. Eu, por exemplo, eu nunca vi a Deus, eu nunca vi o Senhor Jesus, mas eu creio que ele é real, porque ele se fez presente na minha vida. Ele se revelou para mim através de uma fé que ele mesmo colocou dentro de mim, uma fé reveladora, e que ele se mostrou
através de uma transformação que ele fez na minha vida. De dentro para fora, ele transformou a minha vida. É como se eu tivesse vivendo no passado, eu vivia normal. Aí chegou num dia, no exato dia, num ponto da minha vida em que ele simplesmente se revelou. Ele simplesmente se mostrou. Ele simplesmente é como se ele tivesse chegado assim para mim e dito: é agora. Agora é a hora de você conhecer a verdade. E é assim que ele faz na vida de muitos. Na vida, meus irmãos, daqueles que são sinceros e humildes. Tudo isso está na palavra de Deus, né? É muita coisa para conseguir se explicar assim num breve momento. Mas eu quero a cada dia poder estar sendo guiada pelo Espírito Santo para trazer novos vídeos, para poder ir abrindo o entendimento, para abrir a visão de todos aqueles que querem conhecer a palavra de Deus cada vez mais. Mas vamos continuar aqui. E Jesus, ele continua dizendo no versículo 11, assim: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Ou seja, a gente fala o que a gente sabe, né? Tem muita gente que fala o que não sabe. Mas o certo é a gente falar daquilo que a gente sabe. E a gente testificar aquilo que a gente vê, né? A nossa vida, por exemplo. A gente vê a nossa vida, o que é que a gente está vivendo. Então a gente testifica daquilo que a gente vive, né? Se uma pessoa ela trabalha numa determinada profissão, né? Então ela está vendo a situação que aquela profissão mostra para ela. Por exemplo, a pessoa é uma enfermeira, então ela vai ver a realidade lá daquele âmbito da enfermagem. Então ela testifica sobre aquilo dali, ela vai falar sobre aquilo dali. Então esse é o entendimento que ele está tentando passar. Então Jesus, ele estava falando tudo isso, toda essa conversa dele com Nicodemos, ele estava falando daquilo que ele testifica, que ele sabe, ele não estava falando conversa fiada ali, ele não estava falando fantasia ali, aqui, coisa que não existe, não, ele estava falando a verdade. Então a gente pode crer nessas palavras. É tanto que toda vez que Jesus vai responder a Nicodemos, ele diz: na verdade, te digo. Você pode ver que nos versículos todos que a gente já falou aqui da fala do Senhor Jesus, ele sempre diz isso. Então isso mostra que essa é a verdade. É a verdade das verdades. Fora disso daqui é mentira. O que não está aqui na palavra de Deus e aquilo que as pessoas fazem para desmentir a palavra de Deus é mentira, é conversa, é engano, né? Então a gente sabe que aqui está a verdade. Sabemos que Jesus, ele veio para essa terra e ele se mostrou como o caminho, a verdade e a vida. O caminho, Jesus, ele é o caminho. Então, se eu seguir por esse caminho que vai me levar até a verdade, porque ele também é a verdade. Então, esse caminho é bom. A verdade, ela é boa, né? Todo ser humano sabe que verdade é boa e que mentira é ruim. Mas por que muitos mentem ainda? Por quê? Por que acabam se inclinando para o que é ruim, né? Infelizmente isso acontece muito. Mas Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Olha só, se eu seguir por esse caminho, eu vou encontrar a verdade. Encontrando a verdade, eu encontro a vida. Jesus, ele é os três. E tá tudo aqui. Então, se eu me empenhar em buscar a vida, eu vou seguir por esse caminho, eu vou achar a verdade e vou viver de fato e de verdade. Então,
Aqui há a verdade. É a única verdade que existe. A palavra de Deus, ela é verdade. Você não sente uma segurança em saber disso? Que você pode lançar a sua vida na palavra de Deus, mergulhar de corpo, alma e espírito na palavra de Deus e ter vida. E vida com abundância, não é uma vidinha medíocre não, que esse mundo oferece. Porque uma vida de riquezas, de glória para esse mundo, de sucesso, prazeres, tudo que esse mundo pode oferecer, você pode ter certeza, é a vida mais miserável que existe. Por quê? Porque as coisas desse mundo vai passar. Porque as coisas desse mundo vão acabar. E você pode ter certeza que está bem perto disso, está mais próximo do que nunca, meus irmãos. Então, se o ser humano ele sabe que as coisas dessa terra vão acabar, tudo que é perecível aqui nesse mundo, tudo que a gente vê vai acabar, então o que é que falta para o homem buscar aquilo que é eterno? O que é que falta para o ser humano buscar aquilo que vai perdurar pela eternidade, que é a única coisa é a palavra de Deus e a nossa alma, né? A nossa alma, ela é eterna. Ela é eterna, é a única coisa que vai permanecer. Você nasceu, você vai viver para sempre. Você não vai morrer, não. A sua alma que está aí, quem vai morrer é o seu corpo. Mas a sua alma ela vai permanecer. Mas aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, a palavra diz, vão ressuscitar no último dia. Como o Senhor Jesus ressuscitou, como ele teve o seu corpo glorificado para viver eternamente, nós também, aqueles que creem na verdade, aqueles que creem na vida eterna, aqueles que creem no nome de Jesus, vão ter os seus corpos glorificados do mesmo jeito do Senhor Jesus, para viver para sempre na presença dele. Mas aqueles que não creem, que escolheram não crer, porque a verdade ela está sendo dita o tempo todo. O tempo todo, Deus está mandando para os quatro cantos dessa terra a verdade. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Sem isso, não vai acontecer, né? Sem isso, Jesus ainda não pode chegar, não pode vir. O evangelho tem que ser pregado a todos, até o fim, até o dia do juízo. Todo mundo tem que ter conhecimento da verdade. Pelo menos o conhecimento. Agora, a escolha é de cada um, né? Então, a verdade está aí. Crê nela quem quer. Jesus, ele nunca obrigou ninguém. Ele nunca arrastou ninguém. Ele chamou os discípulos. Ele chamou e eles vieram. Jesus, ele já sabia as inclinações de cada um, o papel de cada um nessa história do evangelho. Assim como ele sabe o nosso. Então, ele chama os que são dele. Ele chama. Quantas vezes ele tem te chamado até agora? Você que ainda não decidiu por ele, você que ainda não se entregou para Jesus, quantas vezes você já recebeu o chamado até agora? E dá de ombros, faz que não ouviu, continua vivendo sua vida. E aí? E se não houver mais tempo? E se esse for o último vídeo que você está assistindo? Isso vale para mim também, meus irmãos. A morte, ela vem, a gente não sabe em que horário, em que circunstância. A gente sabe que ela pode vir. Ela pode vir hoje, ela pode vir amanhã, ela pode vir daqui a 1 ano. Mas ela vem. Isso se Jesus não vier antes. Que para a glória do Senhor, ele está tão perto, meus irmãos, que eu creio que a gente não passa mais acho que nem 2 anos nessa terra. Então, a verdade ela está aparente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, continuando, ele diz: testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Quantos estão por aí recebendo palavra de Deus e ainda assim não aceitando Jesus? E ainda assim continuando a viver a sua vida como se nada fosse acontecer, como se tudo tivesse as mil maravilhas e fosse continuar vivendo sua vida até não sei quando, né? Sem cuidar da sua alma, sem preservar aquilo que Deus deu. Então, não aceitais o nosso testemunho. O povo dessa época viu Jesus. Eles viram Jesus com os próprios olhos e muitos não creram. Eles viram as maravilhas que Jesus fez, os milagres, as curas, as libertações e muitos não creram. Um exemplo é os fariseus. Os próprios fariseus, os doutores da lei. Você pode ver que essa questão de ser doutor, de ser isso, de ser aquilo, não vale de nada. Se a pessoa não enxergar Jesus, se a pessoa não se voltar para Jesus, se a pessoa não se apropriar, tomar posse da salvação, que é Jesus, ela vai se perder. Ela vai continuar na mesmice. Então não vale esse título de doutor, de teólogo, seja lá do que for. Isso não vale de nada. Porque isso vai ficar aí. Se a pessoa não tem uma transformação de dentro para fora, se Jesus não entrar e lavar, de que adianta? Saber disso, saber de tudo, saber da Bíblia inteira. Até o diabo sabe de toda a Bíblia e nem por isso deixa de ser diabo. Nem por isso os demônios deixam de ser demônios. Mas eles creem. Eles creem, mas eles não creem mais para a salvação, eles não têm mais possibilidade de salvação, eles já se perderam. E o que eles querem é levar a alma do povo ainda dessa terra. A nossa alma é uma disputa. É uma disputa desde o momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Porque enquanto a gente está dormindo, a gente está inconsciente. A gente está dormindo. Mas a partir do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir de novo, há uma guerra, há uma batalha pela nossa alma. Do bem contra o mal, de Deus e seus anjos e do diabo e seus demônios. Para pegar a alma do ser humano e levar com eles. Você não sabe o valor de uma alma. O valor imensurável no plano espiritual de uma alma. É incalculável, meus irmãos. É uma vida. É você, sou eu. Quem realmente somos. Imagine essa alma perecendo no inferno eternamente. Por toda a eternidade. Não tem choro, não tem vela. Não tem nada que possa mudar o destino da alma quando a pessoa morre. Por isso que a decisão é agora, em vida. A palavra de Deus diz que quando a pessoa morre, não tem como mais glorificar a Deus, não tem como mais fazer nada. Foi definido ali o destino daquela alma. Foi definido. Você quer saber mais disso? Vá lá, leia a história do rico e do Lázaro. Aquilo ali é um fato verídico. Não é uma parábola. O povo diz que é uma parábola, mas não é. Você pode, comece a meditar, peça entendimento ao Espírito Santo que ele vai mostrar a realidade. Aquele rico está sofrendo no inferno até hoje. Até hoje. Esse é o destino para todos aqueles que não viveram essa vida aqui tementes a Deus, se humilhando debaixo da poderosa mão do nosso Senhor. Esse é o destino. Então Jesus ele diz: nós testificamos o que vimos e vocês não aceitam o nosso testemunho. O testemunho de vida com Deus. O que está acontecendo hoje?
A gente está pregando. E você acha que a gente não recebe um monte de não na cara, mas eles não estão dando não para a gente, não. Estão dando não pro próprio Deus, né? Quando a gente convida alguém e alguém não quer ir para a igreja, por exemplo, buscar a Deus, se entregar. Se entrega, a gente diz, se entrega a Jesus, eu creio que ele vai te tirar dessa vida. Muitos continuam, não querem, simplesmente não querem. Simplesmente. Parece que já cauterizou, sabe? Mas a gente continua. A gente continua, a gente ora, a gente busca, a gente clama, a gente jejua, a gente intercede. Todos aqueles que foram chamados para isso, né, continuam perseverando até o fim. Esse é o nosso maior desafio, a nossa maior luta, guerra, é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Então, para que o vídeo não fique tão longo, a gente continua no próximo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida poderosamente. E no próximo a gente continua a partir do versículo 12, que Jesus ele vai continuar falando a verdade. Deus te abençoe.